Salve, gente! Com vocês hoje o nosso primeiro vídeo de exercícios pedidos. A gente vai resolver um exercíciozinho de cinemática, um tanto difícil. Perdão um pouquinho pela câmera que não está querendo ajudar. Então, dessa única vez a gente vai ter que fazer o exercício 100% na telinha mesmo, sem o meu rosto. E é isso, gente. Por favor, se tiverem algum tipo de pedido extra, é só falarem que a gente resolve aqui em vídeo. Bom, meninos, vamos começar esse exercício. A primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de mais nada, é nos relembrarmos do nosso passo a passo. Isso aqui é para a gente sempre se lembrar antes de fazer qualquer exercício. Para a gente não ficar sem norte ou mesmo acabar se perdendo no meio de informações que a gente pode acabar ficando na nossa cabeça. A primeira coisa que a gente precisa fazer é começar coletando os dados. A gente lê o texto, coleta os dados e consegue organizar em algum cantinho para a gente poder utilizar depois. Essa segunda parte, a gente faz o esboço, mas não uma mira de conseguir fazer o melhor desenho possível do que está acontecendo. É para a gente entender o que está acontecendo. É para a gente conseguir fazer uma representação gráfica que vá nos mostrar o que exatamente está acontecendo ali. Então, não se liguem muito se tiverem bichinhos de palito ou caixinhas para representar carros ou o que seja. A questão é que você está entendendo o que está acontecendo ali. Para então vocês poderem pegar esses dois pontos e conseguirem aplicar em conceitos. Nessa parte de conceitos, a gente pega as fórmulas que a gente já aprendeu, entende qual que é a física que está cobrando aí, o que está acontecendo realmente ali e o que a gente vai precisar aplicar para, enfim, depois de coletar todas essas informações, aplicarmos no matematiquês, nas matemáticas aqui, para a gente conseguir realmente finalizar isso. Entendido isso, vamos para o nosso exercício, enfim. Na figura estão representados os diogramas de velocidade de dois móveis. Só melhorar aqui um pouquinho o áudio para ajudar vocês. De dois móveis em função do tempo. Esses móveis partem do mesmo ponto, a partir do repouso, e percorrem a mesma trajetória retilínea. Em que instante eles se encontram? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pegar. O que ele está nos falando? Ele está nos falando que vai ter dois móveis, dois carros que estão se movendo, que a gente vai chamar aqui de carro 1 e carro 2. O carrinho 1 e o carrinho 2 começam com velocidade igual a 0. Então, vou colocar aqui bonitinho para a gente não perder. 0 metros por segundo. Eles partem do ponto 0 também. Então, vou colocar isso aqui para a gente. E percorrem uma mesma trajetória retilínea. Ok, eles estão passando por um percurso reto, não vão alterar a aceleração deles. E aí eu acabei de dar um pequeno spoiler do que a gente vai ver daqui a pouco, mas o principal que eu quero trazer para vocês está aqui. O que ele quer? E isso a gente traz em dados também. Em que instante que eles se encontram. Ou seja, eles querem um TX em que exista um SX. Ou seja, eles querem um tempo X em segundos em que os dois carros vão se encontrar num mesmo ponto que a gente também vai chamar de SX. É isso. Esse daqui é o ponto em que eles querem que os dois carros se encontrem. A gente coletou esses dados até agora, o que já vai nos ajudar um bocado. Vamos agora para a segunda parte que eles chegaram a trazer. Coletar os dados através dessa parte aqui do gráfico. Então, isso vai ser trazido, ou foi trazido já no vídeo de análise gráfica, e eu espero que vocês deem uma olhadinha lá bem atentamente, porque vai ajudar bastante essa parte de fundamentos, assim. E para além disso, eu também quero dizer que qualquer coisa, se porventura a gente tiver em alguma outra parte e sentir que falta algum dado, tá faltando alguma coisa, e você acabou voltando e aí percebe, meu Deus, ele falou sobre que eles começam do zero e que eles começam com velocidade zero, ou só depois você quer dar uma olhadinha aqui no gráfico, tá tudo bem. Eu estou fazendo isso para mais ser um reforço para vocês fazerem de uma forma um pouco mais organizada. Mas vamos lá. Primeira coisa, de acordo com o gráfico no t igual a 0, no t, tempo, segundo, igual a 0,
a gente tem que tanto a velocidade do 1 quanto a velocidade do 2 é igual a zero. E a posição de ambos acaba por ser a posição inicial igual a zero. Isso no tempo igual a zero. Vou colocar aqui talvez de uma forma um pouquinho mais organizada para vocês. T0 igual a zero. Pronto. No tempo de 3 segundos... Vou dar uma apagadinha aqui. No tempo igual a 3 segundos, a gente tem que o carro 2 acabou de partir daqui, ele acabou de começar a alterar sua velocidade, ele começa a acelerar, enquanto o carro 1 já tinha começado, a sua velocidade já começou, ele começa lá no tempo zero. No tempo zero, o 1 começa a partir, enquanto isso o 2 ainda não. Por causa disso, a gente vai ter que, no tempo 3 segundos, o V1 vai ser diferente de zero, enquanto o V2 continua sendo igual a zero. Por isso, o espaço do 2 aqui ainda está no zero, enquanto o espaço do 1 já se moveu, é diferente de zero. No tempo igual a 4 segundos, a gente pode ter que os dois vão se encontrar? Não. Aí que tá. Esse é um dos primeiros pegazinhos que a gente acaba tendo. O que a gente está vendo que as duas retas estão se encontrando não é espaço. Não se esqueçam. Isso aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo. O que está se encontrando do 1 com 2 aí, no tempo igual a 4, eu vou colocar aqui bonitinho para vocês. T igual 4 segundos. O que acontece é que nesse ponto V1 vai ser igual a V2. A gente nem sabe qual que é a velocidade deles nesse ponto. A gente sabe que os dois se encontram. A gente sabe que nesse ponto a velocidade vai ser a mesma. E, por fim, a gente sabe que existe um Tx, que a gente não sabe qual é, que é o que a gente quer, em que existe o ponto Sx, que a gente também não sabe qual é, em que os dois vão se encontrar. A velocidade deles vai ser a mesma? Não sabemos. E só seria se fosse no 4 segundos, mas a gente não sabe se é aí. A gente precisa ainda aplicar as fórmulas. E isso foi só a nossa primeira parte. Coletar os dados. Então, vamos para a próxima parte, né? Parte de esboço. A parte de esboço que eu quero trazer para vocês conseguirem pegar um pouco melhor o que está rolando. Eles estão em uma trajetória retilínea. Que bonitinho. Se vocês quiserem, por exemplo, já ir fazendo essa parte dos dados já ligada à parte do esboço, tá tudo bem, é com vocês. Mas, ó, a parte retilínea, que eu vou identificar aqui como se fosse uma ruazinha mesmo. No tempo igual a zero, eles estão nesse mesmo ponto zero. Vou chamar esse aqui de 2 e esse aqui de 1. Num tempo lá na frente, aqui, igual a 3 segundos, como a gente tinha visto, o carro 1 já está lá na frente, a gente não sabe onde. Esse aqui a gente não sabe, mas a gente sabe que o carro 2 ainda não saiu. Ele continua no S igual a zero. E por último, que eu vou colocar aqui para vocês, a gente tem o momento em que eles se encontram, que é finalmente o que a gente está querendo. Então, em algum local aqui, o 1 e o 2 se encontram novamente, com cada uma a própria velocidade. V2 a gente não sabe qual é, V1 a gente não sabe qual é. A gente sabe que a gente vai chamar isso aqui de Tx, que a gente não sabe qual é. E a gente sabe que é um Sx, que a gente não sabe qual que é. No final das contas, eles se encontram aqui. A questão da questão é,
O que ele quer pela questão é saber aí. Seriam dois carros, um tentando ultrapassar o outro, basicamente. Entendidos finalmente com a parte de tanto da coleta de dados quanto a parte de esboço, vamos para a próxima parte. Conceitos. Gente, quais são os conceitos que estão sendo aplicados aqui? A gente sabe que, a velocidade é a mesma. A velocidade acelera de forma uniforme. Como é uma reta, como a gente vai aprender bastante isso na parte de cinemática, retas, eu vou colocar aqui embaixo para ficar um pouco mais organizado. Em um gráfico em que temos a velocidade pelo tempo, existe algumas formas diferentes aqui em que a velocidade pode ser. No caso de uma velocidade que é a mesma, independente do tempo, a velocidade se torna constante. No caso em que a velocidade vai de forma reta também, mas com outro ângulo, que não seja esse perpendicularzinho aqui, mas que seja um outro ângulo, como esse daqui que eu mostro para vocês, ela cresce da mesma forma, independente do tempo. Essa outra, ela decresce da mesma forma, independente do tempo. Ou seja, a sua velocidade varia de maneira constante. O que a gente vai chamar isso daqui é de aceleração constante. Onde que a gente vê a aceleração constante? Move. Tá, a gente já tem a chave principal para a gente conseguir finalizar isso daqui. Então a gente sabe qual é o conceito, o tipo de física que ele está tratando. Ele está tratando sobre objetos que se movem, mecânica, como eles estão se movendo de forma matemática, uma análise de como que eles estão vendo, cinemática. E por fim a gente sabe que a aceleração é constante, que existe aceleração e que ela é constante. Então mecânica, cinemática, movimento uniformemente variado, ou MOVE. Vou dar uma pequena apagadinha aqui para a gente conseguir fazer de uma forma melhor. Poxa, professor, mas como seria, por exemplo, um gráfico de velocidade pelo tempo em que a velocidade varia de forma diferente? Bom, a gente vai ter, por exemplo, isso daqui. Esse gráfico, que seria talvez um segmento de uma parábola ou alguma coisa que vocês vão ver um pouco melhor no ABC da matemática, a velocidade cada vez mais vai acelerando, cada vez mais para baixo, mais acelerado na parte negativa. Quanto mais tempo passa, menor fica a velocidade cada vez mais. Ou aqui mesmo, em que a velocidade começa crescendo um pouco, e daqui para cá ela já cresce muito mais num mesmo espaço de tempo. Isso aqui é mais para tentar mostrar um pouco melhor essa parte de Move, mas eu espero que vocês possam ver a aula específica de Move para conseguirem entender um pouco melhor. Mas tá, vamos lá. A gente já sabe então que é Move, movimento uniformemente variado. O que isso vai nos trazer? A gente tem as seguintes fórmulas. V igual a V0 mais A delta T. A gente tem V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E por último, a gente vai ter S igual a S0 mais V0 delta T mais A delta T ao quadrado. Ô pai, corta aqui. Ô pai, olha, diminui aí, sacanagem. Bom, qual é a importância principal disso daqui? A gente não pode esquecer que essas três fórmulas vão nos dizer de formas diferentes relações entre a velocidade inicial, a aceleração, tempo e o espaço. São muitas variáveis que a gente vai ter em cada uma delas. A gente precisa ver nos dados e nos conceitos que a gente viu nas últimas partes o que a gente vai precisar e o que não. Antes de mais nada, inclusive, eu quero dizer para vocês que vai ter demonstração também de como chegar a essas fórmulas nas aulas específicas de Move. Mas vamos lá. Vamos começar pelo primeiro conceito que eles chegaram a nos trazer.
Eles nos trouxeram que, na última parte, eles vão se encontrar em um determinado SX, em um determinado mesmo SX. E aí eu já vou trazer um pouco mais pro Mathematics. Agora que a gente entendeu tanto os dados, quanto o esboço, quanto os conceitos aplicados, vamos para o Mathematics. S de 1 é igual a S de 2 quando eles estão nessa posição que a gente vai chamar de SX. Então vamos lá. Vamos pegar alguma fórmula que já nos fala especificamente de posições S, de uma função que vai nos mostrar com talvez qualquer outra variável algo relacionado à posição do espaço. A gente já tem essa primeira, então vamos começar. A gente tem então que S de 1 é igual a S de 2 quando S de 0,1 mais V01 delta T mais A de 1 delta T1 ao quadrado sobre 2 é igual a mesma coisa, só que pro carrinho 2. V02 delta T2 assim, perdão, esqueci aqui. Mais A2 delta T2 ao quadrado sobre 2. Prontinho. Primeiro ponto. Vamos começar a resolver essa primeira expressãozinha aqui que a gente conseguiu chegar. Primeira coisa, a gente sabe que a posição S de 0,1 é 0 e que a velocidade de 0 de 1 também é 0. Isso já nos simplifica. A mesma coisa vai para os 2 e conseguimos diminuir bastante a nossa forma. Chegamos até A de 1 sobre 2, delta T1 ao quadrado, igual a A2 sobre 2, delta T2 sobre 2. Primeira coisinha, eu quero que vocês multipliquem cada um dos lados por 2. Como é uma igualdade, assim como a gente vai ver no ABC da matemática, você pode multiplicar por 2 em ambos os lados. E dessa forma a gente consegue cortar com essa fração. E para além disso, eu também quero que vocês se lembrem o que é o ΔT. ΔT é o T final menos o T inicial. O que eu quero dizer com isso? Cada um deles começou com um T diferente. A gente viu aqui em cima que o T0 do 2 é no 3 segundos. Ele começou a se mover no 3. Enquanto o ΔT1, o T0 vai ser bem no 0 já. Então a gente sabe que o T0 de 1 é diferente do T0 de 2. Vou colocar aqui bonitinho T0 de 1, 0 segundos. Trazer esse dado aqui para o lado. T0 de 2 é 3 segundos. E além disso, TF é apenas onde que o SX vai vir. E onde que o SX vai vir? Exatamente no TX. Bem onde que a gente quer saber. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui no cantinho para ficar um pouco mais fácil. Mas ΔT de 1, por exemplo, vai ser o TX menos 0 segundos. Enquanto ΔT2 vai ser o TX menos 3 segundos. Vamos colocar isso aqui na fórmula bonitinho também. E a gente tem que A de 1, entre parênteses, TX menos 0 ao quadrado, vai ser A de 2, a aceleração de 2, entre parênteses, TX menos 3 ao quadrado. Ou A de 1, eu vou até colocar numa cor um pouco bonitinha aqui no canto, só para a gente dar uma pequena destacada. A gente tem que A de 1 Tx ao quadrado é igual a A de 2 Tx menos 3 ao quadrado.
Chegamos finalmente à nossa primeiríssima expressão. Não dá para diminuir isso daqui. Nossa expressão 1. Isso daqui vai ser o início da chave desse matemática para a gente conseguir chegar até algum lugar. A gente finalmente achou algo que não dá para diminuir. A questão que é problemática é que a gente quer o tx, mas a gente não sabe a aceleração de 1 e nem sabe a aceleração de 2. Então, vamos continuar o jogo. Vamos para a nossa próxima parte. Qual que é a outra fórmula, outra coisa que a gente pode chegar a pegar para conseguir chegar mais perto da nossa resposta? Bom, aqui tem quadrados, talvez seja um pouco difícil. Vamos começar pela mais simples aqui em cima. Vamos tentar alcançar esse aceleração aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com o carro 1. A velocidade de 1 vai ser a velocidade 0, 1, mais a aceleração 1, delta T1. Carro 2. A gente tem que a velocidade de 2 é igual a velocidade inicial de 2, mais a 2 delta T2. Ok, dá para diminuir isso? Dá. Então vamos começar pela aqui de cima. A gente sabe que a velocidade 0 de 1 é 0. V1 igual a aceleração de 1. E a gente sabe que delta T1 vai ser, por exemplo, um T qualquer, que a gente não sabe qual é. Eu não falei que é o Tx, eu não falei que é T sendo 3 segundos, eu não falei qualquer um. Mas menos T0. T0 a gente sabe o que é. T0 a gente pode colocar 0 segundos. Velocidade 2 é igual a aceleração de 2, que também vai ser igual a 0 aqui. E a mesma coisa para o outro, a gente não estipulou nenhum t, então não adianta de nada. Menos 3 segundos, por ser o t igual a 0. T igual a 0 do V2, do carro 2. Tá, a gente chegou até essa parte, vou até dar uma apagadinha aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Assim, a gente chegou até uma coisa interessante, mas tem alguma coisa faltando. A gente tem até agora essas 3 expressõezinhas, só que a gente não sabe como fazer com que elas se casem. Deve estar faltando algum dado que a gente não viu. Vamos subir aqui. Qual dado que está faltando? Aquele momento em que as duas velocidades se encontram. Ok, então vai ter um momento em que o t é igual a 4, em que a velocidade de 2 e a velocidade de 1 é a mesma. E isso pode nos ajudar a somar essas duas coisas. Então, a gente está falando que velocidade de 1 vai ser a velocidade de 2 quando t é igual a 4 segundos. A gente já tem um t, então, para colocar naquela fórmula também. Vamos descer isso daqui. Vou colocar na outra corzinha também. Aceleração de 1, t. É a aceleração de 2, t menos 3 segundos. Ok, vamos descer isso aqui mais uma vez. A gente sabe que esse t que a gente está colocando é o de 4 segundos, que é um outro momento, não é o tx, é um outro momento, o momento em que as duas velocidades batem. Então, aceleração de 1, 4, igual a aceleração de 2, 4 menos 3. Chegamos até a nossa nova expressão. 4 acelerações de 1 é igual a uma aceleração de 2. Finalmente, chegamos à nossa segunda expressão. Amém, Senhor. Talvez com isso a gente consiga simplificar aquilo. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer ambas aqui para baixo, de uma forma um pouquinho mais organizada. Então, a gente tem que 4 acelerações de 1. Perdão, eu vou começar pelo outro, eu acho que é mais fácil. Vamos começar pela de cima, que a gente já tira lá de cima. Aceleração tx, aceleração de 1 tx² é igual a aceleração de 2
tx menos 3 ao quadrado. E aqui embaixo a gente tem 4a1 é igual a a2. Poxa, a gente já tem uma coisinha linda aqui, porque se 4a1 é igual a 2, a gente pode só substituir. Vamos por substituição. Outra coisa de matemática, hein? Substituição. Oh, coisa linda. Manipulações algébricas. A gente vai precisar bastante disso, hein? Vamos trazer aqui para o lado. A gente vai ter que a1 dx quadrado é igual a 4a1, porque a gente substituiu ali bonitinho, dx menos 3 ao quadrado. Tá, mas qual que é a importância disso? Divide dos dois lados. Oh, coisa linda. Divide dos dois lados por A1. Ai, meu Deus, professor. Então isso significa que a gente não vai precisar saber a aceleração? Pois é, a gente conseguiu cortar a aceleração da nossa fórmula. E finalmente seguirmos aqui bonitinho. 4dx menos 3 ao quadrado. Gente, essa próxima parte vai envolver Bhaskara. E eu gostaria... Aqui, ó, Bhaskara. Ah, professor, não é assim que se escreve Bhaskara. Assim, se não me engano, nem Bhaskara que inventou essa fórmula. Então eu quero só trazer para vocês isso. E vocês que se virem com o nome. A gente vai ter que se lembrar dessa parte, querendo ou não, de resolução de questões de segunda ordem. Mas vamos continuar. A gente vai ter que... Isso aqui vai ser 4. Se você multiplica pelo quadrado, a menos b, vamos dizer assim, a gente vai ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tx quadrado igual a 4, isso também vai estar em ABC da matemática, tá, gente? Relaxa. Menos 6tx mais 9. Vamos simplificar esse 4 com esse... perdão. Aí, ó, pra vocês verem, gente. Até o professor às vezes dá uma caída, mas não se preocupem não. A gente vai continuar. Esse t parecia muito com 4. Bom, vamos continuar. Tx quadrado é igual a 4tx quadrado menos 24tx mais... 9 não. 9 vezes 4, que dá 36. Passando esse tx, subtraindo aqui pelo outro lado, a gente vai ter que 0 é igual a 3tx ao quadrado menos 24tx mais 36. Professor, dá para fazer mais alguma simplificação? Opa, ou se dá, graças a Deus. A gente divide ambos os lados por 3, para dar uma simplificada na nossa fórmula. Então, a gente vai ter aqui 0 é igual a tx ao quadrado menos 8tx mais 12. Tá, finalmente. Vamos trazer para Bhaskara. Qual que era a fórmula mesmo de Bhaskara, professor? Ó, vamos lá. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Perdão. 0 é igual a ax quadrado mais bx mais c. A fórmula nos diz que x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Relaxa, gente. Eu vou trazer isso daí depois para vocês de uma forma um pouco mais simplificada. Mas o principal que eu quero trazer para vocês é que a gente vai precisar dar uma boa, uma reforçada nisso depois. Digo, em muitos exercícios até isso ficar bem preso na cabeça. Mas vamos aplicar isso daqui aqui. Gente, a gente sabe que nessa fórmula que a gente acabou de pegar, o a vai ser o que está ligado ao quadrado, então é 1. O b é o que está ligado ao tx simples, que não está ao quadrado, ou menos 8.
E por último que c é igual a 12. Então, vou pegar esses dois, ou esses três, e colocar na nossa fórmula. Ó, o x, no caso, tx, vai ser então igual a menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 12. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1. Vamos lá. Um de cada vez. Primeira coisa que a gente resolve em matemática. As coisas que estão dentro dos parênteses e o que está dentro da raiz quadrada. Então, vamos lá. Menos 8. Eu vou colocar como mais ou menos raiz quadrada de o que está aqui dentro do parênteses, 64. Menos 8 vezes menos 8, 64. Positivo ou negativo com negativo, dá positivo. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 12, 48. 2 vezes 1, 2. Vamos resolver esse parênteses aqui bonitinho também. A gente vai ter que negativo com negativo dá positivo. Mais ou menos. O que está dentro da raiz quadrada? 64 menos 48. 64 menos 48. Esse daqui empresta 1, virando 14. Esse aqui fica 5. 14 menos 8, 6. 5 menos 4, 16, perdão. Raiz quadrada de 16. Tudo isso dividido por 2. Tx é igual a mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 16, gente. 4. Tudo isso dividido por 2. Só para dar uma separadinha para não confundir. Por último, a gente vai ter que tx vai ser igual a... vamos simplificar, vamos dividir ambos por 2 já, fica mais fácil. 4 mais ou menos 2. A gente vai ter que tx é... tx1 vai ser 6, 4 mais 2, e tx2 vai ser igual a 2 segundos. Mas peraí. Nossa, agora o método pega. Qual que é a questão? Qual desses dois que é o certo? Como que eu vou saber qual desses dois que é o certo? Gente, volta lá atrás. Aqui, a gente sabe que o carro 2 só saiu a partir do segundo 3. Como que eles se encontraram no segundo 2? Eles não podem acontecer isso, porque ele só saiu a partir do segundo 3. Ou seja, tx2 é impossível. Volta e meia, quando tiver esse tipo de resposta, vai acontecer isso. Acontece tipo, o segundo negativo, coisa que não existe. Vai ser no segundo em que o carro nem se moveu, que seria tipo isso. Mas a gente acaba com uma única resposta possível. Tx vai ser de 6 segundos. A gente sabe qual era a posição SX? Não sabe. Sabe qual era a aceleração de ambos? Não sabe. Importa? Não. Essa questão é difícil justamente por isso. Porque ela nos embanana, cheia de conceitos e cheia de fórmulas possíveis, coisas para a gente se preocupar. Sendo que no final é meio que um enigma. Um vai encaixando e encatenando um em cima do outro. No final a gente precisava dessa fórmula e depois descobrir a outra fórmula sobre acelerações para conseguir quebrar as acelerações por dentro. Não ser mais necessário na nossa questão. A gente, revisando aqui, fez toda a parte de pegar os dados, que já é um pouco difícil com a questão de gráfico, foi para a parte de conseguir fazer um esboço para entender o que está acontecendo, e aí percebeu que tudo isso tem a ver com Move. Entendendo que era sobre Move, a gente pegou essas duas fórmulas para conseguir cada uma delas chegar em duas expressões diferentes. E essas expressões nos ajudaram a conseguir tirar a aceleração do jogo e fazer uma fórmula que apenas dependesse, essa daqui, que apenas dependesse de tempo e descobrir como que se resolve algo de segundo grau. Então, continuando matemática a gente chegou à resposta final, 6 segundos.
Gente, qualquer dúvida, qualquer tipo de problema que vocês possam ter, por favor, me avisem. É isso. Beijinho. Se hidratem. Fiquem bem.